Muito bem, amigos do nosso podcast Operadores de Áudio e a sua importância no rádio. Desta vez nós estamos abrindo espaço e recebendo com muito carinho o nosso colega de trabalho Garcia Duarte. Garcia Duarte, que apresenta o Na Companhia do Garcia todas as madrugadas na Rádio Tupi e também apresenta o programa Patrulha da Cidade. Outro dia nós colocamos aí o podcast do Jorginho, que é o produtor, e agora o Garcia Duarte, que é o apresentador, junto com o Mário Belisário, do programa Patrulha da Cidade. Vamos ouvir o Garcia Duarte nesse nosso podcast. Valeu, Garcia, obrigado por aceitar o convite, meu amigo. Operadores de áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio. A gente quer a alegria do Garcia Duarte. Dá licença, Claudinho. Prazer falar com você. Aqui é o Garcia Duarte da Rádio Tupi, do programa Na Companhia do Garcia, do programa Patrulha da Cidade. O importante é que a gente é do rádio. E quem é do rádio ama o que faz. É o meu caso, eu sou radialista por vocação. Acho que eu nasci radialista. Eu nasci ouvindo rádio, querendo entender o rádio, querendo saber de onde vinham as vozes e principalmente a sonoplastia, o som do rádio. Eu sou mineiro, interior de Minas, morei em São João del Rei e, como eu disse, me apaixonei muito cedo pelo rádio. E principalmente da maneira como o rádio AM era feito, né? Com muita sonoplastia, com muito talento, tanto da parte dos comunicadores quanto da parte dos operadores de áudio. Eu tenho um convívio muito bom, graças a Deus, com muitos operadores. Quando eu comecei em Petrópolis, na Rádio Imperial, eu tive um convívio com muitos operadores e alguns deles passaram a ser comunicadores. Por exemplo, Jorge Luiz, de Petrópolis, era operador de programas muito importantes como o programa Hélio Ricardo, programa Henrique Valadão, e ele era excelente, um cara muito rápido, muito ágil, da época, né, das fitas, da época do cartucho, e ele tinha uma velocidade incrível, e hoje é comunicador, um excelente comunicador, apresentador de eventos em Petrópolis, aqui em Abrás, que é o Jorge Luiz. Eu vou destacar mais um que também começou em Petrópolis, me acompanhando lá, ouvindo o meu programa e vendo como é que eu fazia o programa e ajudando na sonoplastia, e que hoje é o Rafael Souza, locutor noticiarista dos mais competentes. Eu digo que ele é o William Bonner aqui da Rádio Tupi. Competência, voz bonita. E, além de tudo, agora psicanalista também. Se você tiver que se desabafar, estiver passando por algum problema, é com ele mesmo, Rafael Souza. Então, morando em Madureira, eu tenho convívio hoje com Prime Santos, que foi operador nada mais, nada menos do que de Haroldo de Andrade. Prime Santos, que fera, hein? Serginho Scapelli, outra fera também, que mora em Madureira, Oswaldo Cruz. E aqui na Rádio Tupi, eu poderia destacar um que trabalhou com a gente, que é o Zé Maria. José Maria, sabe, excelente operador de rádio, de áudio, sonoplasta. Durante muito tempo comandou aqui a Patrulha da Cidade. Então, eu e o Coelho Lima, a gente trabalhava com todo o elenco, né? Paulinho Gogó, Marcos Veras, tendo o Zé Maria como sonoplasta. Então, a gente depende, eu particularmente sou dependente do trabalho de operadores sensacionais. Na madrugada, Marlon Jordão, que também tem uma excelente comunicação, é um cara que tem uma sensibilidade, sabe assim, muito especial para fazer o que faz. Evandro Lopes, o Vandão, o Wallace Martins, o Furacão, o Fernando Eugênio, o Passarinho. Se a gente for citar todos aqui,
é impressionante. Garcia, por favor, nos conte aí alguma coisa inusitada, alguma coisa engraçada pra gente, por favor. Você queria alguma coisa engraçada, né, envolvendo operadores? Temos algumas, né? Por exemplo, eu acho que até aconteceu com o Prime Santos mesmo na Rádio Globo. O Maurício Menezes costuma contar isso nos seus shows, que a questão da velocidade do operador, o operador de áudio, ele precisa ser muito rápido, tem que ter raciocínio e agilidade. Isso tanto ajuda como pode atrapalhar. Uma vez o Haroldo de Andrade, apresentando o programa dele, foi falar do Hélio Júnior, do Elinho, e aí alguém colocou uma nota escrita, né? Naquela época, provavelmente a máquina, ou de repente escrita à mão, na frente do Haroldo de Andrade. E ele interpretou, ele pegou o papel, quando ele foi ler, o operador, que eu acho que era o Prime Santos, interpretou que fosse aniversário, e não era. Então, quando o Haroldo de Andrade pegou aquele papel e falou: nosso querido Hélio Júnior. Aí o operador colocou: parabéns pra você nesta data querida. E na verdade não era homenagem de aniversário. Na verdade era uma nota comunicando o roubo da moto do Hélio Júnior. Helinho tinha tido a moto roubada e tinha pedido para o Haroldo anunciar, para ver se alguém localizava essa moto. E, no entanto, ganhou um parabéns por ter tido a moto roubada no programa Haroldo de Andrade. Outra coisa, Claudinho, você quer mais uma de operador envolvendo, inclusive, esse ícone, né, o saudoso Haroldo de Andrade? Pois bem, vou falar do Serginho Scapelli, que havia desaparecido misteriosamente. Scapelli era operador já na rádio Haroldo de Andrade, e desapareceu, e todos estavam muito preocupados com ele. Afinal, o que teria acontecido com o sonoplasta Serginho Scapelli? E chegou uma informação de que ele tinha morrido. Encontraram um corpo numa determinada comunidade e, segundo as informações, era um corpo muito parecido com a figura de Serginho Scapelli. E aí falaram com o Haroldo de Andrade, e o Haroldo, então, deu a nota de falecimento. Minha gente querida da Rádio Haroldo de Andrade, é com muito pesar que comunicamos o falecimento de um excelente companheiro, Sérgio Scapelli, nosso colega, conhecido como Serginho Scapelli. O corpo foi encontrado nesta noite e, infelizmente, perdemos o Serginho Scapelli. Todos comovidos, passou-se o tempo, o corpo não era de Serginho Scapelli, era de uma pessoa parecida. E eis que surge o próprio Serginho Scapelli pessoalmente, em carne, ossos e dentes, na rádio Haroldo de Andrade, causando desespero em algumas pessoas, pânico em outras e alegria de todos ao descobrir que Serginho Scapelli estava vivo. Estava não. Pelo menos, até onde eu sei, continua vivo e ainda contando muitas histórias sobre o rádio. Exatamente como eu estou fazendo aqui agora. Mas, Garcia Duarte, você pode contar mais uma história? Mais alguma história? Pois bem, histórias bem-sucedidas, né? Nós temos, por exemplo, Marcos de Giacomo, nosso diretor artístico da Rádio Tupi. Ele começou lá no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Santa Maria, trabalhando com o pai dele como radialista e operador de rádio, operador de áudio. Depois partiu para a produção, veio para o Rio de Janeiro, trazido pelo Clóvis Monteiro, que também é gaúcho, de Alegrete. Chegando aqui no Rio de Janeiro, ele foi trabalhar na produção do programa do Clóvis, tanto quanto operador de gravação e também na produção. Acabou também sendo comunicador, né? Na época, Marquinhos Amizade, na Rádio Tupi, na Rua do Livramento, e depois passou a ser coordenador e hoje é um excelente diretor artístico, um cara de rádio que tem uma sensibilidade fantástica para nos escalar nos mais diversos horários e perceber o talento
e dar possibilidades de crescimento para cada um de nós. Ele foi e continua sendo um operador de áudio. Temos muitos casos, sempre casos muito bem sucedidos. Tivemos também o caso do Aritana, que trabalhou com Paulo Lopes, que foi para São Paulo e virou também empresário de artistas, né? Aritana, aqui abraçamos também o Rádio de São Paulo, que é um rádio muito especial. E nós temos vários operadores que são de Petrópolis, Marquinhos, né? O velho Marquinhos. Temos a família Aguiar, Paulo Aguiar, Mário Aguiar, que trabalha até hoje com Antônio Carlos. Depois do Toninho Malvadeza, que passou a ser Toninho Bondade, temos Reginaldo, temos mais quem? Temos Newton Pinguim, esse hoje está no Ação Invisível, e o Mário Aguiar, aqui no show do Antônio Carlos, trabalhando com a gente aqui na Tupi. Então, são excelentes operadores. Jorge Luiz de Oliveira Martins, Jorginho, epa! Patrulha da Cidade, Thiago Castro, rapaz, uma infinidade. Se a gente for falar de todos os caras bons que a gente tem, Maciel Amaral aqui da Tupi, a gente não para nunca. Como eu não quero que pare nunca o trabalho dos operadores. Parabéns a você, já falei até mais do que devia, mas são muitas histórias para contar. Fica aqui a sugestão, né? Que de repente tenha parte 1, parte 2, parte 3, né? As melhores histórias do rádio, de quem faz rádio e de quem é imprescindível para o rádio, que são nossos queridos operadores. E vale destacar também o trabalho de mulheres, né? Operadoras. Sim, já que estamos no mês de maio, né? Mês das mulheres, né, Garcia? E também domingo. E esse domingo, né? Domingo dia 12, que é comemorado aí o Dia das Mamães. De certa forma, Garcia, é uma homenagem a elas, né? Tivemos Cláudia Jones, Claudinha Jones, que é uma excelente locutora, uma das vozes mais bonitas que grava, inclusive para a TV Globo, e que é uma operadora de mão cheia, né? No rádio FM, praticamente todo mundo tinha que falar e operar. Mônica Venerabile, a Moniquinha, Adriana Rimmer, Adriana Souza, né, que também é locutora e uma excelente locutora, mas é também operadora. Temos mais quem? Vamos, Kelly Jorge, a boneca amarela agora na Tupi, que fez questão de inovar aqui na programação, ou seja, operar o próprio programa. Então, a gente tem que destacar o trabalho dessas pessoas, de todas elas, né? Parabéns para todas e todos, operadores e operadoras. Muito obrigado, Cláudio. Até a próxima. Muito obrigado mesmo. Eu é que te agradeço, Garcia, pela oportunidade, pelo seu tempo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Garcia. Vamos curtir, vamos compartilhar. Até a próxima. Até a próxima, meu amigo. Valeu. Você ouviu o podcast Operadores de Áudio e sua importância no rádio.